Como é que a gente lida com a injustiça, né? Quando é hora de agir e quando é hora de ter paciência? Textos antigos não costumam dar uma resposta única, uma fórmula pronta. Na verdade, eles propõem um diálogo bem complexo, e é exatamente nessa conversa que a gente vai mergulhar agora. Uma análise fascinante de 4 textos bíblicos que vão direto no coração do conflito humano. Bem, tudo começa com um sentimento que, vamos combinar, todo mundo conhece. Aquela frustração diante da injustiça. E olha, nenhum texto captura isso de um jeito tão visceral quanto o Salmo 94. Ele é o nosso ponto de partida emocional para essa análise. Isso aqui não é uma oração calma, sabe? É um grito, um apelo apaixonado, pedindo mesmo por uma intervenção. É a voz de alguém que está vendo o mal prosperar e simplesmente clama para que a justiça divina finalmente apareça de um jeito visível, que ninguém possa negar. E aqui está o dilema que alimenta todo esse clamor. O salmista olha em volta e o que ele vê? Uma realidade que parece de cabeça para baixo, onde ser correto leva ao sofrimento e a maldade parece que compensa. Essa tensão é que prepara o terreno para todas as diferentes respostas que a gente vai explorar. Ok, a partir desse grito por justiça, a gente vai para a primeira grande resposta, a ação decisiva. O livro de Juízes nos joga num cenário onde a passividade simplesmente não é uma opção. A história é bem direta e muito poderosa. No meio de uma opressão brutal, uma líder, Débora, se levanta. Ela não fica esperando, ela age. Ela convoca, ela inspira e lidera o povo dela para uma batalha pela libertação. E a vitória não é só militar, é uma resposta direta, ativa, àquele sofrimento todo. Então, o ponto central aqui é esse. Às vezes, a resposta para a injustiça é, sim, pegar em armas, se organizar e lutar. É o caminho da ação, da coragem, da confrontação direta. Mas será que essa é a única resposta? Vamos agora para um cenário completamente diferente, onde a batalha não acontece num campo aberto, mas dentro da alma de uma pessoa. No Jardim do Getsemane, a gente vê o exato oposto da história de Débora. Aqui, a crise é iminente, a traição está logo ali, mas a resposta não é um chamado para a luta. É uma oração de angústia, uma luta interna, sabe? Muito profunda, que termina na submissão a uma vontade maior. Essa é uma forma de força radicalmente diferente. Não é a força de um exército, mas a força de resistir ao impulso de lutar, de suportar o sofrimento e confiar que existe um propósito maior, mesmo no meio da dor e da traição. E aqui, o contraste fica muito claro. De um lado, uma espada é a ferramenta da libertação. Do outro, a ordem é para guardar a espada. Isso mostra pra gente que não existe uma fórmula única. O contexto e a natureza do conflito mudam completamente qual seria a resposta apropriada. Bom, a gente já viu a guerra e a crise espiritual. Agora, vamos trazer essa conversa para uma escala muito mais pessoal, mais do dia a dia. Como é que o livro de Provérbios nos ensina a navegar os pequenos conflitos da vida? Provérbios aponta para uma fonte bem comum de atrito diário, as nossas palavras. A tal da vara do orgulho é justamente essa fala arrogante que ataca, que machuca, que gera discórdia. A sabedoria aqui é preventiva. Controle a sua fala para evitar conflitos que nem precisavam existir. O texto também dá outra metáfora bem prática, a força do boi. A ideia é simples, olha só. Onde não tem boi, o celeiro fica limpo, mas também fica vazio. Ou seja, a produtividade, mesmo que gere uma certa bagunça, cria abundância e estabilidade. E essa estabilidade é uma base sólida para evitar conflitos que surgem da falta de recursos ou da ociosidade. Então, a abordagem de Provérbios é, no fundo, muito prática. A paz não é só a ausência de guerra, ela é o resultado de pequenas escolhas diárias, falar com sabedoria e trabalhar com dedicação. Certo. Agora, vamos juntar todas essas peças. Não são 4 mandamentos separados, mas 4 vozes numa única e riquíssima conversa sobre como enfrentar a adversidade. Vamos ver como tudo se encaixa. O Salmo expressa aquela dor da opressão sistêmica. Juízes responde à tirania militar com ação. Lucas aborda a crise pessoal com submissão. E Provérbios, por sua vez, lida com o atrito do dia a dia através da sabedoria prática. Cada texto está pegando uma faceta diferente do problema e propondo uma estratégia única. E essa é a grande sacada. A sabedoria não está em escolher uma resposta e dizer que ela é a correta para tudo, mas sim em reconhecer que existe todo um leque de ferramentas à nossa disposição. A resposta certa, bom, ela depende da natureza do conflito.
No fim das contas, a busca por justiça e por paz tem muitas faces. É o clamor do salmista, é a espada de Débora, é a oração no Getsêmani e é a prudência de Provérbios. Todas essas são partes de uma resposta humana completa para a desordem do mundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Na nossa vida, na nossa sociedade, como é que a gente consegue discernir quando é hora de clamar, quando é hora de lutar, quando é hora de suportar e quando é simplesmente hora de trabalhar com diligência e sabedoria? O equilíbrio dessas forças, esse continua sendo nosso grande desafio.